Última coisa que eu gostaria de falar, eu estou muito feliz porque o nosso irmão Zequinha está aqui com a gente. Glória a Deus, né? Vamos louvar o Senhor. Isso. Glória a Deus, né? Gente, olha, ouvindo um pouco do irmão e ouvindo alguns comentários de algumas pessoas, é verdadeiro milagre o irmão estar aqui conosco. O caso dele era muito grave, passou por cirurgia, né, irmão? Chegou a entrar em coma, né? E Deus trouxe ele de volta e está aqui com a gente. Então, eu queria louvar o Senhor, agradecer, fazendo uma oração. Pedir para o Joel, vem aqui, Joel. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor, agradecendo por esse milagre. Vem cá, irmão Zequinha, vem aqui na frente também. Fica aqui com a gente aqui. Oramos pelo irmão. Isso. Glória a Deus, né? Joia, ora, louva ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse presente que o Senhor nos deu, Senhor. Muito obrigado pela vida do Zequinha, por todos os cuidados, meu Deus, por todo o zelo que o Senhor teve durante todo esse período que ele passou por esse problema no coração, Senhor. E que agora, Senhor, o Senhor continue abençoando, Senhor, que ele possa realmente ter esse tempo que o Senhor lhe deu, Senhor, que ele venha a abençoar vidas, que ele venha a ser uma bênção em tuas mãos, Pai. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus pela vida do Zeca, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Dê uma boa noite para ele. Equipe de louvor. Deus abençoe, viu, cara? Boa noite, queridos. Vou tentar de novo. Boa noite, queridos. Aí, legal. Queridos, cantaremos agora, para iniciar nosso período de louvor, uma canção que declara quem é o principal motivo do nosso louvor, que é Cristo. Essa música nós aprendemos ontem. E eu vou convidar todos a cantar ela, orando ao Senhor, declarando essa canção, falando que Ele é o único motivo, que Ele é o principal motivo do nosso louvor, e que essa canção é unicamente para Ele. Vamos todos? Esta canção é só para ti. Tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, esta canção é só para ti. Tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário,
teus pés estou. Eu quero te servir como adorador. Primeira frase. Esta canção é só para ti. Para este que é o primeiro motivo do nosso louvor, vamos declarar que existimos para adorá-lo, seja em palavras ou em atitude, louvando com cânticos ou então evangelizando, se não for para te adorar. Vamos louvar com as palmas também? Ajuda dos irmãos. Vamos lembrar os 5 pontos que o Leandro falou hoje de manhã? Vamos lá, o primeiro é pai missionário. O segundo, família missionária. Terceira, nação missionária. Filho missionário, igreja missionária. A música que cantaremos agora fala que nós queremos consagrar a nossa vida e a vida da nossa família para o Senhor. Vamos cantar essa oração. Para te servir.
serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Colossenses 1,16, o versículo da nossa devocional de hoje diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque nele, por ele. Somente vozes. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Cantaremos para finalizar este período a nossa música tema, Até os Confins da Terra. Vamos com as palmas?
Poder sentar, irmãos. Obrigado, irmãos. Chamar as crianças até 8 anos, isso. Até 8 anos aqui na frente. Muito bom. Elas vão para o circuito. Isso, venha, Mariana. Mais crianças, temos mais crianças. Cadê a Nina? Olha a Nina. Cadê a Débora? Mateus, Natan. Cadê o Mateus? Está ali, Mateus, Natan. Quem são as ajudantes? Além da Laura, que já está aqui. E a Laura... Aê. Que beleza. Isso. Diego, vem aqui, vamos orar. Meu grande amigo Diego. Tomamos banho de piscina junto hoje, né, Diego? Você ora a Deus pedindo para que Ele abençoe o culto agora? Senhor Jesus, Senhor, quero te pedir, Senhor, agradecer por tudo isso, Senhor, e que esteja tudo bem aqui, Senhor, lá nas casas dos outros e qualquer um, Senhor, que abençoe todo mundo aqui, Senhor. Em nome de Jesus que eu te oro, amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Isso. Segura o Gustavo que ele é ligeiro, hein? Aí, muito bem. Muito bem. Aí, muito bom.
Esse retiro tem sido especial para mim pelo tema que foi escolhido, que é um tema extremamente relevante, pertinente para a igreja. Tem sido muito edificante para mim. E para mim também algo que é especial esse talvez seja um dos que mais nós compartilhamos da palavra com vários pregadores. Tivemos aí o privilégio de ouvir o Leandro, tivemos ontem o pastor João Luiz. Foi assim desafiador a participação do pastor João Luiz, porque ele é incrível o poder de resumo dele e ele conseguiu transmitir tanto em tão pouco tempo, e foi desesperador para nós que tínhamos tanta coisa preparada que ele já então colocou para a igreja, e esse tem sido um desafio para nós, mas é legal porque a gente vai poder olhar com mais precisão para essas coisas, e isso para mim é uma alegria muito grande, poder compartilhar e dividir esse púlpito com homens de Deus. Isso para mim tem sido um privilégio, tem sido algo importante. E eu gostaria de chamar, hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir a palavra do Senhor pelo servo dele, Yuri. E eu tenho sempre lembrado de orar pelo Yuri, porque terminando aqui o retiro, daqui a 2 semanas ele já vai ter o pré-concílio dele. Daqui a 3 semanas ele vai ter o concílio de exame para ordenação. E se ele passar, no dia 5 de abril, nós vamos fazer uma grande festa, um culto ao Senhor e vamos ordená-lo ao santo ministério. Então, eu sei que é um desafio para ele estar estudando isso que ele tem estudado agora, quando ele tem tantas outras coisas para continuar estudando. Mas eu quero louvar a Deus pela tua vida, viu? Yuri tem sido uma bênção para a igreja, tem sido uma bênção na minha vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar como Ele tem falado sempre através do servo dele. E vamos orar por ele? E orar por nós? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Declare ao Senhor o seu desejo de aprender. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nessa noite, ó Deus, com os nossos ouvidos atentos a ouvir o que o Senhor tem para dizer. Ó Deus, nós queremos aprender, Senhor. Queremos ser modificados e desafiados pelo Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor use o Yuri como instrumento do Senhor para modificar as nossas vidas, para transmitir a Tua palavra. Use ele poderosamente, Senhor, nas Tuas mãos. Abençoa o Teu servo. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Como o pastor disse, eu estou me preparando para o ministério pastoral, conto com as orações dos irmãos. O que eu não sei se todos sabem é que nem sempre eu quis ser pastor. Na verdade, esse foi um desejo dos últimos 6 anos, mais ou menos. Antes disso, eu nem pensava na possibilidade de ser pastor. Na verdade, eu até falava assim, uma coisa, meu pai é pastor, né? Então, quando eu nasci, ele já era pastor. E uma das coisas que eu falava assim, bom, uma coisa eu tenho certeza sobre o meu futuro, eu não vou ser pastor. Eu falava isso. E olha o que Deus fez, graças a Deus, né? Estou muito feliz. Peço que os irmãos orem mesmo para que seja feita a vontade de Deus. E eu entendo que o reconhecimento da igreja com relação a se eu devo estar ou não nessa função é essencial para mim. Então, conto também até com o feedback dos irmãos. Nem sempre eu quis ser pastor. Queria ser várias outras coisas e fui crescendo e sempre ia mudando. Passei de jogador de futebol para astronauta, para policial e aí ia. E quando eu era adolescente, mais ou menos, uma coisa que eu queria muito fazer era trabalhar com tecnologia e poder criar coisas, inventar coisas, sabe? Tipo, ser o dono da Apple ou coisa assim. Queria trabalhar com esse tipo de coisa. E já há alguns anos eu venho desenvolvendo um projeto
e ele já está quase pronto. E eu queria apresentar para vocês hoje. Pensei até em deixar para o Ray-Ban Show, mas falei assim, não, vou aproveitar a pregação que eu tenho mais tempo. Então, dá para mostrar isso melhor. Pode colocar. Eu vou controlando aqui. Queria que vocês prestassem atenção nesse projeto. Está quase pronto. Eu desenhei, dei um nome para ele, Popinator. Não é Popinator, tá bom? É Popinator, tá bom? Não inferiorize o meu projeto. Então aqui está um esboço dele, eu ainda estou procurando mantenedores para poder produzi-lo. Ele não sai barato. E bom, basicamente é isso o meu projeto. O que vocês acharam? Legal? O quê? O que é? Como assim o que é? É o Popinator. Tá claro ali, ó. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Para que serve? Então, falta essa parte ainda. Eu não sei ainda para que serve. É só esse detalhe que está faltando. Irmãos, por que eu estou falando isso aqui? Não foi eu que fiz esse desenho, tá? Um desenho que eu baixei na internet. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Quando algo é criado, logo se pergunta, para que serve isso? Ninguém cria uma coisa e fala assim, não sei para que serve, usa aí para o que você quiser. Não existe isso. Tanto que eu apresentei aqui, todo mundo falou, mas o que é isso aí? O que ele faz? Para que serve isso? Por quê? Existe um raciocínio lógico aí. Se o cara criou, existe um porquê, existe um propósito, uma finalidade. Então, eu chegar aqui e dizer assim, não, eu criei, mas não sei para que serve. Poxa, isso não faz sentido. Estou falando isso porque o nosso tema hoje é, para que fui criado? Por que eu fui criado? Deus me criou. Ok, qual deveria ser a primeira questão que a gente vai fazer? Dentre tantas outras que nós podemos fazer. Para que Deus me criou? Qual o meu propósito de vida? Qual a minha finalidade? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder, que nós já temos respondido desde ontem. E que eu quero desenvolver um pouco mais nesse assunto. Agora, seria importante responder essa pergunta? É importante saber por que eu fui criado, qual o motivo da minha existência. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para vocês. Os adolescentes já conhecem, não vale falar, tá bom? Trouxe aqui alguns objetos. E eu não sei para que esses objetos servem. Não sei para que serve. Está escrito aqui Motorola. Tem uns desenhinhos. Um espelhinho aqui atrás. Não faço ideia para que isso foi criado. Acho que eu posso dizer, acho que eu posso escolher para que eu quero usar isso aqui. Não sei se vocês concordam comigo, mas deixa eu ver, para que eu posso usar isso? Já sei. A gente sempre tem que colocar, normalmente tem que colocar um negócio embaixo do data show para ele ficar mais alto. Ali tem um negócio estranho, ali feio, isso aqui é mais bonito. Então eu vou usar isso aqui, eu acho que isso aqui deve ser usado ali para colocar embaixo do data show e dar aquela subidinha que ele precisa. O que vocês acham? Estou aproveitando bem isso aqui? Bom. Trouxe aqui um outro objeto. Não sei para que serve isso. Nikon 800x zoom, mega full HD. Não sei. Alguém me disse que tem a ver com foto. Eu acho que eu posso usar o seguinte. Acho que é para ser usado assim. A gente coloca numa base. E aí você vê que tem um espaço aqui, certo? Tem uma curva assim. Então você vem aqui e coloca uma foto aqui.
E aí você deixa assim na sua casa. E aí tem esse espacinho reto aqui, que dá para você usar para colocar um vasinho com uma flor, assim, uma garrafinha com uma flor e uma foto aqui, ó. O que vocês acham? Estou usando bem esse produto? Não? Poxa vida. Tenho ainda um último objeto. Não sei para que serve isso. Tem umas entradas aqui, os botões. Não sei, mas acho que eu posso dizer, para que eu possa escolher o que eu quiser. É meu, eu faço o que eu quiser com ele. Eu acho que isso aqui existe, não sei. Lá em casa a gente está precisando de uma tábua para cortar carne. Eu acho que se encaixa bem. Aqui é pequenininho, cabe na pia, né? Apartamento, tudo. Acho que é legal. O que os irmãos acham? Estou usando bem esse produto? Estou aproveitando ele? Irmãos, obviamente, estou exagerando aqui para fazer a gente pensar no seguinte: não saber para que algo foi criado, não saber para que algo serve, pode me levar a desperdiçar esse algo. Não saber para que serve pode me levar a um desperdício. Não saber para que eu fui criado, a pergunta é importante responder essa pergunta, para o que eu fui criado? Não responder isso pode me levar a desperdiçar minha vida. E hoje eu gostaria de encorajar os irmãos e olhar à luz da Bíblia, para que nós fomos criados, a fim de que nós não desperdicemos nossa vida, de que nós não joguemos a nossa vida fora, mas para que a gente viva para aquilo que Deus nos criou. E para isso, nada melhor do que o texto da criação, para nós meditarmos. Então abra sua Bíblia lá em Gênesis 1. Gênesis 1. De 26 a 28. Ontem, o missionário João Luiz, pastor João Luiz, introduziu, abriu o nosso retiro na parte da manhã, tarde, noite, e ele tratou sobre o tema que nós propomos para ele, que foi missões a partir do indivíduo. E ele tratou várias situações, jogou várias ideias, pensando nessa perspectiva de missões partindo da pessoa, do crente. Por quê? Nós queremos, nesse retiro, que quando nós falamos em missões, não fique limitado somente ao enviar um missionário, ou a orar por um missionário, ou a contribuir com um missionário. Isso faz parte, nós queremos ter essa prática, nós queremos desenvolver isso na nossa igreja. Mas, nesses dias, nós queremos também abrir um pouco mais, expandir um pouco mais e pensar em missões a partir de mim, a partir do indivíduo. E ontem, o João Luiz expôs, fez um panorama sobre o assunto e jogou várias ideias. E agora, a partir de hoje, nós vamos ter a oportunidade de pegar algumas dessas ideias e dedicar um pouco mais de tempo a ela. Então eu vou usar o mesmo texto que ele usou ontem. Quero recapitular algumas coisas, porque eu sei que tem pessoas aqui que não estavam ontem, então eu quero relembrar algumas coisas, acrescentar algumas coisas, corrigir outras, que ele falou, brincadeira. Eu quero relembrar algumas coisas e depois refletir sobre algumas atitudes práticas que nós podemos fazer dentro desse texto aqui, do que ele nos ensina. Então, Gênesis 1, 26 a 28, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a.
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Primeira questão que eu gostaria de fazer aqui, olhando para esse texto, é o que significa ser criado à imagem de Deus. Ontem, para aqueles que estavam, já viram bastante coisa do que foi exposto sobre ser imagem de Deus. E ainda tem muito mais coisas para falar. E não deu tempo de falar ontem, também não é minha intenção falar hoje de tudo. Nós podemos falar muita coisa sobre essa questão do ser criado à imagem, conforme a semelhança de Deus. Agora, uma coisa que eu gostaria de focar e de limitar esse termo imagem aqui para hoje, para a nossa reflexão, para a gente definir, o que é isso? O que isso significa, ser criado à imagem de Deus? A gente precisa lembrar o seguinte, o que aquelas pessoas na época entenderam quando elas leram, vocês foram criados à imagem de Deus. Aquelas pessoas lá da época de Moisés, a gente tem que lembrar que Gênesis não foi escrito para Adão ler. Gênesis foi escrito lá naquele contexto do povo de Israel, ali no Egito, tal, a saída, tal, indo para a terra prometida. Então Moisés escreveu o Pentateuco nessa época, e naquela época o pessoal pegou e viu lá, vocês foram criados à imagem de Deus. O que significava para eles isso? Para uma nação que praticamente muitos nasceram, cresceram ali no Egito, tal, com o faraó, uma nação que tinha muitos deuses, e os povos vizinhos também muitos deuses. E eles pegaram ali Gênesis 1 e 2, começaram a ler e viram o seguinte: existe apenas um Deus Criador. Isso era totalmente contra a cultura naquela época. Existe apenas um Deus poderoso, Criador, tal, que criou os céus, a terra, só com a sua palavra. E eles iam lendo aquilo. Aquilo era, uma tremenda novidade. E, chamativo, né? Porque era algo totalmente anticultural. E aí eles viram lá, vocês foram criados à imagem de Deus. O que será que vinha na mente deles quando eles pensavam nisso? Sabe o que passava? Uma das ideias, pelo menos, que vinha na mente deles? De uma imagem. Como assim uma imagem? Mais ou menos como essa. Semelhante, talvez. Uma imagem. Igual a gente usa o termo imagem nos nossos dias hoje. Fazer uma imagem. Uma estátua, uma escultura que representa algo. Havia um costume naquela época, dos reis, faraó, governante e tal, que era o seguinte: como ele não podia estar em todos os lugares, por não ser Deus, mas ele se julgava Deus, normalmente o faraó era aquele, eu sou a divindade, me obedeça ou receba a minha ira e tal, e a palavra dele é super poderosa, ele queria de alguma forma representar que ele estava presente em tudo. Então o que ele fazia? Havia o território dele, a área onde ele tinha domínio, ele espalhava nesses locais imagens dele, esculturas. Por quê? Porque toda pessoa que passasse ali e visse a imagem dele, vamos supor que era o faraó Ramsés. Então, ele estava andando lá e viu a imagem do Ramsés. O que ele pensaria? O que essa pessoa deveria pensar, pelo menos? Opa, esse lugar pertence ao Ramsés. Opa, eu devo adorar ao Ramsés. Opa, eu devo temer ao faraó. Eu devo servi-lo. Então, essa imagem representava o domínio, representava a questão de a quem você deve servir, a quem você deve adorar. E isso era muito comum. E aí chega Moisés e escreve lá para o povo de Israel: vocês são a imagem de Deus. Agora vão e encham toda a terra. E dominem sobre ela. Por que fomos criados? Para sermos representantes de Deus. Para mostrarmos que quem governa o mundo, quem é o dono do universo, quem é o Deus verdadeiro, quem merece ser adorado, temido, venerado, é o Deus verdadeiro, o Deus Criador. Vocês foram criados à imagem de Deus. Vocês são representantes dele. Agora vão, se espalhem por toda a terra. Para quando as pessoas passarem, para que o mundo veja, para que o mundo conheça a fama do Senhor. Para que em todo o mundo esteja marcado: existe um Deus
Ele é o Rei, Ele é o Senhor e só adore a Ele. É aquela ideia que o João Luiz colocou ontem, de espelhar a imagem de Deus. Deus quer que sirvamos mais ou menos como espelhos. E não somente espelhos que ficam em um lugar, mas espelhos que espalham a vontade de Deus. Essa é a ideia de Gênesis 1 e o motivo de por que nós fomos criados. Percebe? A nossa existência, o fato de nós sermos, tem tudo a ver com missões. Tudo a ver. Levar o nome de Deus para onde a gente for, como imagens dele, como representantes dele. Então nós podemos dizer o seguinte, assim como vimos ontem: fui criado para espelhar e espalhar a imagem de Deus por toda a terra como seu representante. Vamos ler junto essa frase aqui que está em verde? Fui criado para espelhar e espalhar a imagem de Deus por toda a terra como seu representante. Ok. Yuri, mas a gente não foi criado para a glória de Deus? Como assim? É algo diferente isso? Não, é exatamente a mesma coisa. Por quê? O que significa glória? Glória está ligado à ideia de honra, de fama, de o status. E glorificar é dar honra, dar glória, levar exaltação, louvor. Então, por que Deus nos fez como espelhos e nos mandou nos espalhar por toda a terra? Para que o nome dele seja conhecido em toda a terra e assim ele seja adorado. Então Deus quer que eu seja um reflexo para o universo e assim ele ser conhecido. Ele está no centro. Ele ser o Senhor. Essa é a ideia. Então, o que eu estou falando aqui com outras palavras é: nós fomos criados para servir a Deus e glorificá-lo. Aí alguém pode dizer assim: mas esse negócio da imagem de Deus, nós fomos criados à imagem de Deus, ok? Concordo com você, está lá escrito e tal, mas esse negócio não foi antes do pecado? E depois do pecado? Aí perdemos a imagem de Deus. Não. A Bíblia mostra que a imagem de Deus pode ter sido até manchada ou um pouco desfocada, distorcida, mas não perdida. Olha só, tem alguns versículos que eu quero ler com os irmãos. O pecado anulou a imagem de Deus no homem. Olha só, Gênesis 9, que logo depois do pecado, um tempo depois do pecado, diz assim: quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Tiago, Novo Testamento: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Que imagem e semelhança são sinônimos. E a Bíblia mostra que nós estamos em um processo, aqueles que já entregaram sua vida a Jesus, aqueles que têm o Espírito Santo morando em si, a Bíblia mostra que nós estamos em um processo de uma recuperação gradual da imagem de Deus. A imagem de Deus foi meio que manchada, que desfocada, e a Bíblia mostra que nós estamos em um processo. Olha só, Colossenses diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Esse texto sugere um certo processo que os crentes estão passando, sendo de alguma forma renovados à imagem do Criador. Um outro texto ainda, em Romanos, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Que Hebreus vai falar que é a expressão exata de Deus, a imagem perfeita de Deus. Então, parece que nós temos um modelo, que é Cristo, que é Deus, e
eu e você estamos caminhando em direção a esse modelo. Nós estamos sendo renovados, aperfeiçoados a cada dia por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, por meio da comunhão, por meio das provações que nos ensinam, que nos fazem amadurecer e nos levam para mais perto da imagem de Cristo. Estamos tendo nosso caráter moldado para ser mais parecidos com Jesus. Estamos recuperando a imagem. Então, a imagem foi perdida? Não. Por exemplo, se eu chegar aqui... Opa. A imagem está sendo projetada? Tá. Mas agora ela está embaçada. É como se o processo de santificação fosse, aos poucos, dando foco, até chegarmos à perfeição, e a Bíblia diz que isso vai acontecer quando encontrarmos com Ele, seremos assim como Ele é. 1 João capítulo 3. Então nós estamos passando por esse processo. Para que eu fui criado? Eu tenho uma missão. Vamos ler? Fui criado para espalhar e espelhar a imagem de Deus por toda a terra como seu representante. Irmãos, eu demorei muito para entender isso. Muito. Nasci na igreja. Quando nasci, meu pai já era pastor. Não tive nenhum momento assim de uma grande rebeldia, que eu tenha me desviado, largado do evangelho, falando não creio em nada disso, tal, não tive isso. Fui muito bem disciplinado ou educado pelos meus pais, uma disciplina muito rígida. Mas demorei para aprender isso aí. E algumas coisas que aconteceu 2 fatos na minha vida que me marcou muito. Foram 2 fatos negativos que me marcaram, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Um deles foi quando eu tinha mais ou menos 16 anos. Estava na escola, no 2º ano do meu colégio, já nessa mesma escola desde o 1º ano. E lá eu tinha alguns amigos, mais ou menos uns 5 amigos que eram mais próximos. E um dia eu estava conversando com um desses amigos, já mais de ano de caminhada, e a gente falando sobre música. E eu falei assim, não, porque eu gosto muito de guitarra. Aí ele, você tem guitarra? Eu falei, não, eu toco na guitarra da minha igreja. Aí ele, você é crente? Claro que eu sou. Eu já falei isso para você. Não lembro não, mas beleza, legal, não sabia não. Como você não sabia? Eu sempre falo isso. Não, mas beleza, legal, guitarra da sua igreja, né, tal. Aí eu fiquei assim, perdido, sabe, tipo, como que o cara, um dos meus amigos mais próximos, não sabia que eu era crente. Eu nunca neguei que eu era crente, sempre que alguém perguntava, eu nunca falei assim, não sou, tal. Nunca tive medo disso, eu sempre aprendi, não, você tem que falar, tem que ter coragem, tal. E sempre falei. Mas a questão, na verdade, não é se eu falei ou deixei de falar se eu era ou não crente. O problema é que o cara não via isso na minha vida. Esse é o problema. Independente se eu tinha falado ou não, se ele tinha esquecido ou não. O cara não via isso na minha vida. E isso para mim foi extremamente entristecedor. Uma outra situação, pouco tempo depois, foi que eu estava no trabalho. Trabalhava em um hospital, na parte administrativa, e ali tinha um setor de mais ou menos 8 ou 9 pessoas, e eu já estava há alguns meses, mais de 6 meses, acho quase um ano já de caminhada, assim, de trabalho, junto com um rapaz lá, e a gente saiu para almoçar. E aí, voltando do almoço, a gente estava conversando e tocou alguma coisa, não sei o que foi, que ele perguntou do meu final de semana, e eu falei assim, olha, no final de semana eu vou na igreja. Aliás, você é crente? Claro que eu sou, eu sempre disse isso. Não sabia, mas legal. Eu não sou assim, mas respeito tudo. Não, cara, mas eu já te disse isso. Não lembro não, mas legal. Mesma coisa. O cara não via isso na minha vida. E eu comecei a pensar, eu estou vivendo para quê? Que cristianismo é esse que eu estou vivendo? Que tipo de crente eu sou? Que as pessoas não conseguem conhecer o meu Deus por meio da minha vida. Eu não estou espelhando esse Deus. Eu não estou refletindo a imagem dele. Eu não estou fazendo ele conhecido por onde eu passo. Marcando o território, dizendo, olha, existe um Deus que governa sobre tudo.
Agora, por que eles não viam isso? Porque a minha ética era ruim? Não. Eu era um dos melhores, com toda a modéstia. Eu era um dos melhores funcionários lá. Chegava no horário, cumpria a minha função, eu queria muito agradar meu chefe, então tudo que ele pedia, né, não, vou tentar ser proativo, né, porque meu chefe gosta de proatividade, então vou lá, vou fazer correndo, tal, não sei o que lá, mostrar resultado, apresentar relatório e tal. Então, eu queria muito agradar ele, então assim, eu sempre fui um bom funcionário. Então as pessoas não tinham o que apontar para mim e dizer assim, você não é ético, você é um mentiroso, você rouba, tal. Não tinham nada disso para falar. Só que eu não refletia o meu Deus. Eu vivia uma ética profissional boa, aceitável pela sociedade e tudo mais. Mas faltava algo a mais. Faltava mostrar que eu sou de Cristo, de verdade, com os meus atos. E hoje eu me pergunto assim, será que naquela época os meus irmãos da igreja viam Cristo em mim também? Essa é uma pergunta que eu não sei. Eu fui criado para servir a Deus, mas não estava vivendo para Ele. Estava desperdiçando a minha vida, vivendo com valores mundanos. Irmãos, nós fomos criados para espelhar a imagem do Senhor, para levar o nome dEle, para fazê-lo conhecido, por onde a gente passar, para se espalhar e aonde a gente estiver, fazer Deus conhecido. Viva para aquilo que você foi criado. Não seja como o celular usado para um fim ridículo. Não seja um desperdício. Não jogue fora a sua vida. Viva para aquilo que você foi criado. Eu quero colocar aqui algumas implicações desse espelhar e espalhar. O que isso muda na minha vida? Ou algumas reflexões que isso deve me conduzir. Queria compartilhar com os irmãos. Uma das primeiras implicações é a santidade pessoal. Tem a ver com o meu caráter. Eu, como alguém que quer espalhar e espelhar a imagem do Deus verdadeiro, preciso ser alguém santo. Preciso ser alguém puro. Para que as pessoas vejam na minha vida Deus. Você tem crescido em santidade? Como você está nesse processo, desde que você se converteu, tem havido uma mudança gradual, e aos poucos você vai se conformando à palavra de Deus, aos poucos você vai deixando aqueles pensamentos mundanos, a cobiça, a inveja, os padrões de relacionamento mundanos, e vai se adaptando ao amor verdadeiro, ao perdão, a tudo aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a ética cristã, sobre o caráter cristão. Isso tem crescido na sua vida? Não estou falando de perfeição. Estou falando, você tem crescido nisso? O foco está cada vez mais ajustado? Essa é a questão que a gente tem que fazer. Como são seus relacionamentos, suas conversas? São edificantes? Ou é só besteira? Seus desejos, suas piadas? Dá para ver Cristo nelas? Suas conversas são só maledicência, só murmuração, só cobiça, só imoralidade? Ou quando alguém conversa com você, ela pode te falar assim: irmão, gosto tanto de conversar com você, eu sou tão edificado quando eu converso com você, porque você fala aquilo que é da palavra de Deus. Qual padrão você está mais perto aí? E para onde você está caminhando? Quando a gente fala de santidade, eu não estou querendo limitar o assunto à imoralidade sexual, ok? Às vezes a gente fala desse assunto santidade, o pessoal tende a pensar mais tende a limitar com imoralidade sexual, mas santidade é fazer a vontade de Deus, é ir deixando o mundo, parar de viver para o mundo para viver para Deus. Então assim, como você está? Como está a sua vida? Como estão os seus relacionamentos? Os seus relacionamentos, suas amizades são com base em acepção de pessoas, com base no interesse? Ou no amor verdadeiro, no amor sincero? Você ama como Jesus amou, é um amor egoísta, um amor mundano, um amor condicional? Você tem a cada dia odiado as coisas que Deus odeia e passado a amar as coisas que Deus ama? Ou para você as coisas de Deus são chatas? Seu amor por Cristo tem crescido, irmão? Seu desejo em conhecer a Ele, em querer servir a Ele, em querer entregar mais do que tudo a Ele. Como tem sido isso para você?
Você tem crescido em santidade? Sua vida é marcada por isso, por esse crescimento? Como está a sua vida? Infelizmente existem crentes que parece que em algum momento travam nesse processo. Eles se convertem, então vêm numa caminhada, num progresso legal, mas aí depois parece assim que eles vão ouvindo a palavra, mas se tornam cada vez mais céticos, como anotei uma palavra, esqueci, mais cínicos, mais carnais, zombadores com relação às coisas espirituais. Parece que eles vão tendo vergonha daquilo que é espiritual. Alguns grupos, eu tenho observado isso principalmente entre jovens e adolescentes, começam a zombar daquele que tem crescido, aquele que é o espiritual, aquele que tá falando assim, não, eu quero um compromisso sério com Deus, eu quero participar, eu quero me envolver, eu quero crescer mesmo. Aquele que se interessa, ele começa a ser motivo de piada. E alguns grupos começam a excluir ele. Cara chato não, cara que deve ser seguido. Adolescentes, é possível ver Cristo no seu Facebook? Ou as coisas que você curte, as coisas que você compartilha, as coisas que você coloca lá, são iguais à do seu amigo mundano? Existe diferença? Porque se não existe, tem alguma coisa errada. Suas conversas nas redes sociais, no WhatsApp, elas são edificantes? Ou é só besteira? Ou é só imoralidade? Você não foi criado para isso. Não joga a sua vida fora, cara. Vive para Deus. Você foi criado para isso. Você é dele. Jovens, pensa aí nos seus planos de vida. Carreira, família, faculdade. É possível ver Deus neles? Você está fazendo isso para a glória de Deus? Ou você está simplesmente, vou estudar para entrar numa boa faculdade, para ganhar dinheiro e aí ter um emprego que me dê sucesso, status social e tal. Porque isso é o cara do mundo que pensa. Qual é a sua diferença para ele? Observação. Adolescente, jovem, isso vale para os adultos também, com certeza. Se você quiser levar uma vida a sério com Deus, se você quiser se entregar mesmo e falar assim, não, eu vou espalhar a imagem do meu Criador, eu vou viver para a glória dele, eu quero fazê-lo conhecido, eu quero crescer em santidade. Se você tomar essa decisão seriamente, saiba de uma coisa: você vai aproveitar a sua vida e você vai perder muitos amigos. Certo? Porque não tem como você estar lá com aqueles amigos mundanos e eles gostarem de você, se você não quiser participar com eles das coisas pecaminosas, das conversas pecaminosas e atitudes. Não tem como. Então você vai perder amigos. Eu lembro quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu comecei a andar de skate com o pessoal do bairro, lá da minha escola. E era assim, eram uns 15 caras andando. A gente saía todos os dias à tarde, não trabalhava, não fazia nada, então ia andar de skate a tarde toda. E a gente ia lá, tipo, nossa, quantos amigos eu tenho, né? Olha só, toda a galera, tal, saía aquele bando na rua, né? Todo mundo com seu skate e tal. Dentre esses 15 amigos, tinha uns 2 ou 3 que eram crentes. Mas assim, aquele crente que só te leva para o mal. Aí, com a ajuda de alguns amigos da igreja, amigos de verdade, amigos que me levavam para perto de Deus, eu percebi, com essas coisas que aconteceu, como eu contei antes, né, do cara da escola, o cara do trabalho, isso veio tudo de uma vez assim, na minha vida. Eu comecei a pensar sobre a minha vida com Deus. Falei, cara, isso não está certo, eu vou mudar. Eu orei e falei, Deus, eu não estou vendo para o Senhor, olha, governa a minha vida e tal. E aí resolvi mudar. Resultado, perdi todos esses amigos. Mas ganhei outros muito melhores. Amigos fiéis ao Senhor. Amigos que quando vinham conversar comigo, vinham trazer algo da palavra que eles tinham ouvido lá na igreja deles. Muito diferente do que aqueles meus outros amigos vinham trazer para mim. Passei a aproveitar a minha vida, viver porque realmente vale a pena. Perdi muitos amigos. A questão que você tem que fazer para você é, você está disposto a isso? A obedecer a Deus? Quem você quer obedecer, a Deus ou o mundo? Quem você teme mais, Deus ou seus amigos? Qual opinião importa mais?
É isso que você tem que responder. Maridos, é possível ver Cristo na forma como você trata a sua esposa? Tem uns maridos que crentes assim, mas eu não sei de onde eles tiram o comportamento, qual padrão eles seguem, porque eles são extremamente grossos com a sua esposa. Não consegue conversar 5 minutos com ela sem levantar o tom de voz. É bruto, é ignorante. Não era assim que Cristo fazia. Ele disse que ele era manso e humilde de coração. É possível ver mansidão, humildade no seu relacionamento com seu cônjuge? Esposas, isso vale para vocês também. Você diz para sua esposa que você a ama? Você é carinhoso com ela? Ah, Yuri, mas o que isso tem a ver com o tema do nosso estudo aqui? Tem tudo a ver. Deus não é amoroso com a gente? Deus não é carinhoso com a gente? Deus não cuida da gente? Deus não nos diz que nos ama? Eu não quero refletir a Deus? Eu vou me comportar igual. Esposa, eu te amo. Esposa, vem cá, deixa eu cuidar de você. Aí a esposa vai lá, né, e grita e faz um monte de coisa e tal. E como que a gente reage? Com humildade, com mansidão. Por quê? Porque assim eu estou refletindo o meu Deus. Eu estou fazendo Ele conhecido. Eu estou falando, olhem para mim e vocês verão o meu Deus. Espalhar, espelhar e espalhar a imagem de Deus. Filhos, é possível ver Cristo na forma como você lida com seus pais? Ou só se vê rebeldia, ou você também quando vai falar com a sua mãe, só sabe falar com ela gritando? Cara, presta atenção. Você tem honrado seus pais? Você tem honrado suas autoridades? Resumindo, as pessoas precisam ver algo diferente em nós. Elas precisam ver Deus através de nós. Nós precisamos mostrar para elas, mostrar com a nossa vida, com o nosso caráter, que nós servimos a um Deus. Somos imagem dele, representantes dele. Temos essa missão. Qual é a nossa missão? Para que nós fomos criados? Vamos lá? Fui criado para espelhar e espalhar a imagem de Deus por toda a terra como seu representante. Ok, uma outra implicação também desse espelhar e espalhar é a educação de filhos. E eu tenho muita tranquilidade em falar desse assunto, mesmo não tendo filhos, porque eu não vou falar baseado na minha experiência. Eu vou falar baseado naquilo que a Bíblia ensina. Quando Deus deu a ordem lá, falou: dominai a terra, vocês foram feitos à imagem de Deus, tal, dominai, tudo. Ele falou o quê? Multiplicai, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Então, tendo filhos e encham a terra com a minha imagem. Isso gera algumas reflexões para nós. Ou, mais especificamente, mais direcionadamente para os pais. Eu tenho discipulado os meus filhos para refletirem a imagem de Deus. Aquilo que o Leandro falou hoje de manhã. Eu tenho criado meus filhos para o Senhor, para servir a eles. Pais, mães, a responsabilidade do crescimento espiritual dos seus filhos, a responsabilidade prioritária, vamos dizer assim, não é do pastor, não é do professor da EBD, não é do líder de jovens, adolescentes ou os líderes dos ministérios infantis. A responsabilidade principal é de vocês, pais, de ensinar a palavra, de sentar com seu filho, de sentar com a sua filha e ensinar a ele qual é o caminho do Senhor, de fazer devocional com seu filho, de educá-lo nos caminhos do Senhor. Tem muitos pais que parece que dão a vida, suam sangue para fazer seus filhos estudar em matemática, para passar numa boa faculdade, conseguir dinheiro e aí etc e tal. Mas parece que poucos se importam, ou algumas vezes poucos se importam com como está o filho dele no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Pai, me leva na igreja? Ah não, filho, eu estou cansado, dá um jeito aí, liga pro vizinho. Eu não quero não. Pai, vai ter uma programação lá.
Só que eu não tenho Bíblia, compra uma Bíblia para mim. Ah, filho, eu estou sem dinheiro agora. Pai, estou querendo fazer devocional. Compra um livro devocional para mim. Lá na igreja eles recomendaram um bom. Ah, filho, eu não sei e tal. Você não vai ler mesmo? Para que eu vou comprar? Já começa a discussão, né? Já eleva o tom de voz. Para que eu vou comprar? Ah, tal, você não vai ler, você nunca lê nada, tal, tal. O filho sai, nunca mais fala nada. Nós estamos criando nossos filhos para quem? Observação. Pais, homens, a responsabilidade da educação espiritual, do pastoreio do lar é prioritariamente seu, ok? Não da sua esposa. A educação dos filhos deve começar com você. Você é o líder, Deus vai cobrar de você e depois da sua esposa. Senta com seu filho, lê a Bíblia com ele. Se você não tem feito isso, vai lá, chega em casa e fala: filho, perdão, porque eu não tenho feito isso. Não tenho dedicado o tempo que eu deveria dedicar para você. Vamos sentar juntos, vamos ter um dia na semana, 2, que a gente vai sentar, vai ler a Bíblia, vai conversar, vai aconselhar o seu filho. Os filhos precisam ver homens e mulheres de caráter, que quando erram, pedem perdão. Já viu como é difícil o pai pedir perdão para o filho? O que você está ensinando com isso? Pais que quando erram se humilham, pedem perdão. Pais que são piedosos, embora não perfeitos. Pais que oram. Pais que leem a Bíblia, que meditam na palavra. Pais que quando tem que tomar decisão, pedem conselhos, não agem com orgulho. Seu filho vai ver isso, vai aprender os caminhos do Senhor e vai sair para espelhar e espalhar a imagem de Deus. Isso tem tudo a ver com a educação de filhos. Disciplinar seu filho. Você tem disciplinado ele quando ele erra? A Bíblia diz que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Então, quando você, pai, disciplina seu filho, você está refletindo a Deus. Você está imitando a Deus. Agora, por outro lado, quando você deixa de disciplinar seu filho por algum erro, você não está refletindo a Deus. E Deus faz isso como uma prova de amor, e assim também os pais devem fazer isso como uma demonstração de amor e de cuidado, nunca como um fruto de ira, de vingança. Temos uma missão, fui criado para espelhar e espalhar a imagem de Deus por toda a terra como seu representante. Missões a partir de mim. Missões a partir do indivíduo. Eu tenho uma missão. Uma terceira implicação que quero tratar com os irmãos é o estudo das Escrituras. Se eu quero refletir a Deus, se eu quero que as pessoas conheçam o meu Deus por meio da minha vida, eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso olhar para a Bíblia querendo conhecê-lo. E a partir do que eu conheço, imitá-lo. A Bíblia diz que a gente vai sendo renovado e transformado pela renovação do nosso conhecimento. É aquilo que o pastor Charles falou hoje de manhã sobre a importância da devocional. Quantos crentes não priorizam esse tempo? Não tem um tempo assim de 15 minutos, de 20 minutos, onde param, leem um trecho das Escrituras, meditam nele, memorizam um versículo, olham e falam: Deus, eu quero te ver aqui, eu quero te conhecer, eu quero desenvolver o meu relacionamento contigo. Tem perdido a grande oportunidade. Não tem se alimentado. E se não tem se alimentado, como vão refletir a Deus? Se não o conhecem. Fica esse desafio de criar essa rotina, esse hábito para aqueles que não têm. Ainda sobre o estudo das Escrituras, outra coisa importante, frequentar as programações da igreja. Por quê? Porque essas programações, nós temos várias programações: o discipulado, culto de oração, colina dos IPs, reunião dos homens, reunião das mulheres, jovens, adolescentes, EBD, cultos. Tudo isso não é para o nosso entretenimento. Tudo isso é para que nós possamos conhecer mais a Deus. E a partir disso nós vamos sendo edificados. O que é ser edificados? Nós vamos sendo moldados, construídos. Como assim? É esse processo, é a mesma coisa, só que em outras palavras, dizer, nós estamos caminhando, estamos ajustando o foco, estamos crescendo em santidade, crescendo na imagem de Cristo.
estamos andando pelo caminho de Deus, rumo à imagem de Cristo. Por isso, quando você falta a uma programação, quando você falta assim, não quero ir e tal, você está perdendo uma grande oportunidade de crescer mais, de se parecer mais com o seu Deus, de ter sua vida moldada. Foi criado para espelhar e espalhar a imagem de Deus por toda a terra, como seu representante. Uma última implicação que eu quero tirar aqui do espelhar e espalhar, diz respeito ao evangelismo pessoal, a pregação do evangelho, que nós já temos ouvido nesses dias. Irmão, creia no seguinte: Deus colocou você em locais estratégicos, para que você vá lá como um representante dele, como uma imagem dele, para mostrar que ele é Deus. Você está em locais que eu não estou. Você conhece pessoas que eu não conheço, que o pastor não conhece. A sua lista de contatos é diferente da minha. Por que isso? Isso é excelente. Por quê? Porque nós vamos poder nos espalhar para aonde estivermos, fazermos Deus conhecido. Você tem uma missão, você tem um chamado: levar Cristo a essas pessoas que estão em volta de você, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua família. Você é um missionário, creia nisso. Você é um missionário. Deixa eu contar um exemplo que aconteceu comigo, agora um exemplo mais positivo, mas de nenhuma forma eu quero trazer glória para mim. Nesse tempo que eu fui confrontado com essas coisas, eu falei, nossa, que tipo de vida que eu estou levando, né, lá no meu trabalho e tal, o cara não sabia que eu era crente e tal. Pensei, eu não estou fazendo diferença nesse local. Então eu queria pensar em alguma coisa, eu pensei assim, o que eu poderia fazer? Aí pensei o seguinte: tem 2 colegas meus que são crentes, então eu vou chamar eles. A gente sempre tinha um intervalinho na parte da manhã para tomar um café, para ir na sala do lado, assim, tomar um cafezinho e comer uma bolachinha. Aí eu pensei assim, olha, falei com eles, que tal se a gente, nesse tempo, eu trago o meu Novo Testamento e a gente lê um versículo e faz uma oração, pelo nosso dia, pelo nosso trabalho, que tal, o que vocês acham? Aí eles se animaram, falaram, não, vamos fazer sim. Aí uns 2, 3 dias a gente fez, só a gente. E depois falaram assim, vamos chamar a fulana, que não é crente, para a gente orar com ela? Vamos. Fulana, olha, a gente quer fazer uma oração pelo nosso dia, tal, vamos lá orar com a gente? Vamos. Beleza. Aí chegava lá, queria só ler um versículo aqui, João 3,16, diz assim, tal. Aqui a gente vê o amor de Deus, né? Vamos orar? Tal. E aí, todos os dias a gente fazia isso de manhã. E foi muito legal, porque assim, deu pra gente apresentar o evangelho para todas as pessoas do setor, de uma forma clara. Cada dia a gente ia falando um pouquinho. E à medida que eles iam ouvindo, a gente ia ganhando mais confiança e liberdade. E aí, vamos orar, se tem algum pedido de oração, vamos orar pela sua família e tal. E a pessoa colocava o pedido de oração dela. Foi uma coisa muito simples, assim, muito... simples mesmo. E que qualquer um pode fazer. Que você pode fazer, onde você estiver. E o que foi legal é que o clima do setor começou a mudar, assim, as pessoas começaram a ficar mais próximas, mais a gente começaram a desenvolver uma amizade, a brincar mais um com o outro e tal. E aí nesse tempo, Deus foi me despertando, assim, colocando no meu coração desejo para ir para o seminário, tudo, e passou alguns meses, até o dia que eu decidi mesmo, falei com os meus pais, tal, eles me apoiaram, e aí eu fui falar isso para o meu chefe, né? E ele foi o único que a gente não conseguiu, assim, mostrar o evangelho, porque sempre ele cortava a gente, um cara muito duro. E aí eu sentei lá com ele e falei assim, olha, eu vou fazer seminário, é integral, tal, vou ter que sair, morar em outra cidade, e eu quero ser pastor. Aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, se quando você chegou aqui, há 2 anos atrás, se quando você chegou aqui, você tivesse me falado que você queria ser pastor, eu ia rir da sua cara. Não por causa da minha ética, porque eu sempre trabalhei bem, mas ele falou isso, eu ia rir da sua cara. Mas hoje, cara, hoje eu te respeito muito.
E parabéns, boa sorte, né? O jeito do cara do mundo, né? Boa sorte aí, que dê tudo certo, felicidade para você. Vejo que você mudou muito. E o que eu reflito disso é o seguinte: cara, eu não mudei minha ética como profissional. Eu continuava chegando no horário, continuava cumprindo os meus deveres, e não evitando falar mal dos outros e tudo mais. Mas ele viu uma mudança, que foi uma mudança que eu creio que foi de atitude, de parar de viver para o meu umbigo e começar a mostrar Jesus na minha vida. E o que eu queria encorajar vocês hoje, e eu compartilho isso porque isso é uma mensagem que me encoraja, que me desperta, viva para a glória de Deus. Você pertence a Deus. Você é o quê? Seu final de semana? Sua noite de quarta-feira ou outra noite qualquer? Não. Você tudo que você tem, tudo que você é, entrega ao Senhor. Você tem mostrado a Deus, você tem espelhado a imagem dele. Fui criado para espelhar e espalhar a imagem de Deus por toda a terra, como seu representante. Irmãos, nós devemos e podemos fazer missões. Eu e você tem uma missão, que é essa aí. Temos um chamado, temos uma missão dada por Deus. O que você precisa para cumprir essa missão é tomar algumas decisões. E eu gostaria de colocar algumas decisões que nós, para resumirmos aqui e concluirmos. Algumas decisões. Primeiro, as minhas conversas vão ser edificantes nos meus relacionamentos. Eu vou, pelos meus diálogos, fazer Deus conhecido. Eu vou, pelas minhas conversas, sejam elas pessoalmente ou online, no celular, eu vou mostrar Jesus ali, pelo meu testemunho. Uma segunda decisão: eu vou usar as redes sociais para testemunho do Evangelho. Quando alguém pegar o meu Facebook, o meu Twitter, ou seja lá o que for, e colocar do lado de alguém do mundo, o cara vai ter um choque, porque ele vai ver como é grande a diferença. Que tal tomar essa decisão? E parar de colocar só coisas fúteis e coisas mundanas e coisas imorais. Terceiro, eu vou ser um cônjuge amoroso, carinhoso. Assim como Deus mostra o seu amor para comigo, para com a sua noiva, para com a igreja, eu vou mostrar para com a minha noiva, para com a minha esposa. Eu quero refletir o amor de Deus na minha vida, sendo manso com ela, sendo humilde com ela, cuidando dela, cuidando dele, sendo humilde com ele, sendo manso com ele. Serei um filho paciente, serei um filho que vou honrar meus pais, que vou obedecê-los, que vou me submeter às disciplinas, que vou contar a verdade. Quinta decisão: farei discípulos, obedecerei à grande comissão a partir do meu lar. Aquilo que o Leandro colocou. Eu espero poder um dia ter o mesmo privilégio que ele teve, de trazer a família à frente e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu espero que esse seja o seu desejo também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos em casa estudar a Bíblia juntos. Nós vamos fazer devocional juntos. Nós vamos orar juntos. Eu sei que alguns irmãos já têm essa prática, e eu fico muito feliz com isso. Agora, se você não tem, eu quero te encorajar a isso, irmão. Essa é uma responsabilidade que Deus nos deu. Você tem uma missão ali, começando do seu lar. Fazer discípulos, começando ali onde você está. E por último, eu vou fazer do trabalho, da faculdade, da escola, da minha rua, do meu bairro ali, o meu campo missionário. Lá onde Deus me colocou, Ele me colocou naquele território, então eu sou uma imagem de Deus fixada naquele território, para refletir a glória de Deus, para fazê-lo conhecido, para que Ele seja adorado, para que Ele seja glorificado. Eu fui criado para servir a Ele, para glorificar a Ele. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Eu e você temos uma missão. Irmãos, nós temos um Criador. E ter um Criador deve nos remeter a uma pergunta muito simples: para que eu fui criado? Para que eu existo? Qual que é a minha finalidade? É importante essa pergunta? Claro que é. Para que a gente não desperdice a nossa vida. Para que a gente não viva para algo vão.
Porque além disso ser pecado, isso é tolice. Aproveite sua vida, jovem, adolescente, adulto. Não joga ela fora. Viva para Deus. Isso sim vale a pena. Decida, eu quero mostrar Jesus. Cara, eu não sou perfeito, mas eu quero crescer, eu quero aprender. Eu quero ser alguém espiritual. Eu quero que meus irmãos olhem para mim e vejam alguém de Deus, alguém espiritual. Nós temos essa missão, que é um grande privilégio, mostrar o nosso Deus. Foi criado para espelhar e espalhar a imagem de Deus por toda a terra, como seu representante. Vamos orar por isso? Senhor, como é desafiadora a Tua palavra. E não vamos conseguir cumpri-la se o Senhor não for conosco. Senhor, obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e nos capacita para essa missão. Ó Deus, que sejamos firmes nesse propósito de Te fazer ser conhecido, que o Teu nome seja espalhado pela terra, que onde a gente estiver, a gente leve a cruz, para que os outros vejam e glorifiquem o Teu nome. E assim novos adoradores surjam, e assim o Teu nome seja mais glorificado. Assim as imagens se espalhem. Ó Deus, fortalece as famílias aqui, que tenhamos famílias que cresçam na comunhão contigo. Ajuda os pais da igreja a cumprirem sua missão, ajuda os filhos da igreja a cumprirem sua missão, os profissionais, jovens, adolescentes, adultos, crianças. Senhor, nos ajuda. O Senhor sabe das nossas limitações. O Senhor sabe quão fácil a gente cai nas tentações, como a gente é tão facilmente enganado e seduzido. Faz a gente crescer no conhecimento, Deus. Senhor, Tu és o nosso Rei, o Senhor governa sobre tudo. Nós existimos para Te servir e queremos cumprir o nosso propósito. Em nome de Jesus. Amém.